Irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus e assim engrandecer ao seu nome. O Salmo 100 nos convida e diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, te damos graças pela tua bondade. Te damos graças porque tu és um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus que nos dá o necessário para vivermos diante de ti. Que a tua graça esteja sobre nós neste culto. Que o Senhor derrame o teu amor em nossas vidas. Que assim, Senhor, possamos ter uma fé inabalável em ti. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, fazendo com que cada dia venhamos sempre espelhar cada vez mais a tua santidade. Que possamos ser criados cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo. Ó Deus, nós te rogamos, porque sabemos que somente tu podes nos ajudar. Somente tu podes nos dar o auxílio que precisamos. Por isso, ó Deus, nós te pedimos e te rogamos a tua bênção. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, cantemos o Salmo de número 100b. Salmo 100b, página 39. Então vamos cantar. Ó povos todos jubilai, servir a Deus e lhe cantai. Apresentai-vos ao Senhor com cânticos ao seu louvor. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo apacentará, como rebanho guiará. Por suas portas vinde entrai, no templo seu hinos cantai, e rendei graças ao Senhor. O nome seu é esplendor, pois o Senhor é Deus fiel, lembrando-se de Israel, de geração em geração. Perdura a sua compaixão. Os irmãos podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11.
Vamos ler do verso 1 até o verso 16 e depois a primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ler todo o capítulo. Hebreus capítulo 11, de 1 a 16. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Agora a primeira carta de João. A primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ler todo o capítulo. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê se Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Agora vamos para o Catecismo de Heidelberg, o Dia do Senhor 23, onde o resumo da doutrina da Palavra de Deus, que será exposta hoje, se encontra. Dia do Senhor 23, pergunta 59. Mas que proveito tem sua fé no Evangelho? O proveito é que sou justo perante Deus em Cristo e herdeiro da vida eterna. Pergunta 60. Como você é justo perante Deus? Resposta: somente por verdadeira fé em Jesus Cristo, mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal. Todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu somente se eu o aceitar por fé, de todo o coração. Pergunta 61. Por que você diz que é justo somente pela fé? Resposta: eu o digo não porque sou agradável a Deus graças ao valor da minha fé, mas porque somente a satisfação por Cristo e a justiça e santidade dele me justificam perante Deus. Somente pela fé posso aceitar e possuir esta justificação.
Amada igreja no Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes, existem muitas religiões neste mundo, mas todas fazem a mesma pergunta. É o seguinte: como podemos ter paz com Deus? Não importa quem é o Deus. Esta é sempre a questão. As pessoas colocam essa pergunta de maneira diferente, mas sempre se resume à mesma coisa. O que devemos fazer para ser salvo? Uma religião dirá que precisamos meditar e orar e ser absolvidos pelo ser divino. Outra religião exige ritual, oferecendo incenso e sacrifício a Deus. Ainda outra exige submissão, e os mais submissos recebem a melhor recompensa no céu. Embora existam muitas respostas para essa pergunta central, em geral, uma coisa é a mesma. Quando se trata de ter paz com Deus, o esforço essencial vem de nós. É o que os adoradores fazem. Eles obedecem, eles oram. Existe uma relação direta entre o nível de devoção humano e a quantidade de bênção divina. Nós sabemos rejeitar esse modo de pensar, mas devemos concluir que essa questão não é tão estranha à fé. Podemos não ter perguntado corretamente ou recentemente, mas para nós também é uma pergunta central. Como podemos ter paz com Deus? Como o homem que disse uma vez a Jesus: o que devo fazer para ser salvo? Ou o carcereiro de Filipos, que perguntou: o que devo fazer para ser salvo? A questão é sempre essencial, é essencialmente a mesma coisa, mas a resposta pode ser diferente. Pois o verdadeiro Deus diz que nós temos que crer. Hebreus 11:6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Exclusivamente, distintamente, para o cristão, a fé é o que é necessário. Claro, você poderia perguntar ou argumentar que toda religião espera que seus seguidores creiam. Não faz muito sentido ir a uma mesquita se você não crê que Alá está vivo. Mas o verdadeiro Deus diz: não pelas obras, mas pela fé, somente pela fé. Sublinhe a primeira parte da pergunta e resposta 60 aqui. Como você é justo perante Deus? Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Então queremos considerar o porquê. Por que fé? Porque Deus diz que podemos ter paz com Ele, além de toda a obra humana, de toda a contribuição pessoal. Porque Deus fez com que a fé seja a chave para abrir as portas do céu. Porque Ele não exige alegria de nós, contentamento, sabedoria ou abnegação. Vamos olhar para o dia do Senhor 23 e vamos analisar a palavra do Senhor no seguinte tema: somos chamados a viver somente pela fé. Somos chamados a viver somente pela fé, em primeiro lugar, em Deus, em segundo lugar, para a sua glória e em terceiro lugar, para a nossa salvação. Em primeiro lugar, somos chamados, como cristãos, somos chamados a viver somente pela fé. Ao responder a pergunta, por que fé? Vamos primeiro examinar o que é fé. Há uma descrição da fé em Hebreus 11, verso 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Especialmente, essa última frase é essencial para pensar. A fé
é a convicção de fatos que se não veem. Pois nós não vemos a Deus. Afinal, Deus, ele é espírito. Isto é, ele não tem nenhuma forma física ou substancial, ou material, ou que ele mesmo tenha revelado para nós. Paulo escreve em 1 Timóteo 1,17 o seguinte: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Deus é invisível. Não podemos vê-lo, nem podemos representá-lo com argila, com giz de cera ou papelão. Isso não pode ser feito. Isso torna nosso Deus muito mais diferente dos outros deuses que nós encontramos por aí. Vá para os seus santuários e templos, até nas casas e carros de seus adoradores, e você os verá. Você verá deuses grandes e deuses pequenos, deuses masculinos e deuses femininos, deuses que se parecem, vamos dizer, como um elefante, e deuses que se parecem como um homem gordo e alegre. Esses crentes, na verdade, não dizem: este é o meu Deus, aqui sentado neste pedestal, ou morando neste edifício. Um ídolo é apenas um símbolo ou representação de um Deus. Mas nosso Deus, ele é invisível. E mesmo que ele estivesse visível, nós não poderíamos vê-lo, porque sua majestade e glória são esmagadoras. Lembre-se de que Moisés só conseguiu ter um pequeno vislumbre parcial de Deus. O Senhor até assumiu uma forma diferente para que Moisés não fosse despedaçado. E Deus lhe disse: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, verso 20. Em sua grandeza, ele habita em luz inacessível. Nós não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas o que podemos fazer é crer nele, por causa de quem Deus é. Esta é uma extensão do que nós podemos fazer. Podemos ter fé que ele está lá. Em certo sentido, ele é incapaz de descer ao nosso nível. Ele não se mostrará em uma forma física. Nosso link ou nosso modo de ligação para ele pode ser através, vamos dizer, da estrada ou da avenida do crer. Não há nada diante dos meus olhos ou nas minhas mãos, mas temos certeza, meus irmãos. Podemos ter tanta certeza do que cremos, que Hebreus 11 usa a palavra fatos ou evidências. É a mesma palavra grega usada em um tribunal para exibição convincente, que ajuda a selar o caso ou encerrar o caso. A fé é a convicção de fatos que se não veem. É como se a existência de Deus fosse um fato claro, dados mensuráveis. E em certo sentido, é porque aqui está a maravilha. Esse Deus invisível, ele se revela a nós. Ele se mostra na criação, na impressionante extensão do céu noturno, na beleza das unhas de um recém-nascido, e em todo esplendor colorido de uma flor silvestre. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criados. Romanos 1:20. Na verdade, não vemos Deus quando olhamos para uma flor ou nos maravilhamos com o design do corpo, mas vemos fatos
evidências de seu poder, de sua majestade, e cremos. Deus também se revela para nós de outra maneira em sua palavra. Nas Sagradas Escrituras, Deus nos fala sobre compaixão e misericórdia, bondade e graça, justiça e santidade. Ele nos diz coisas que nunca poderíamos, que nunca aprenderíamos com a criação, nem com 100 anos de observação em um microscópio ou telescópio. E ele nos diz coisas maravilhosas e surpreendentes também, até coisas que não conseguimos entender, sobre a eleição, sobre a eternidade, sobre a providência, sobre graça e sobre o céu. Quem pode envolver sua mente nestas coisas? Por toda a certeza que temos, Deus nos diz coisas nas quais simplesmente precisamos crer. Pense nessa outra definição de fé no dia do Senhor 7. A verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo que Deus revelou tudo que Deus nos revelou em sua palavra. A palavra nos dá um tratado completo do Deus invisível e do que Ele está fazendo neste mundo e no universo, tanto quanto precisamos saber. Agora nós vivemos em um tempo em que as pessoas dizem que se não há um vídeo de algo, isso não aconteceu. As pessoas querem ver, elas querem poder assistir e assistir novamente. A imagem é verdade. Portanto, a Bíblia é decepcionante para as pessoas. Não há figuras, apenas palavras. Palavras para ler, palavras para estudar, palavras para crer. E talvez também lutemos com isto. Poderíamos desejar que fosse mais tangível, palpável, mais capaz de ser provado. No entanto, as Escrituras são palavras em que você pode crer, porque conhece o Deus que as falou. Compare com quando alguém nos dá notícias inesperadas e surpreendentes. Por exemplo, a partir de hoje de manhã, se alguém chegasse, ou amanhã, nós teremos um novo prefeito em Olinda, Recife. Nós dizemos, sério? Isso é verdade? É fato? A mensagem pode ser difícil de acreditar. Mas como sabemos que a pessoa que fala, ela é confiável, nós aceitamos a mensagem. Então dizemos, eu aceito a sua palavra. O mesmo vale para Deus e suas Escrituras. João diz o seguinte: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. 1 João 5, verso 9. Quando Deus testemunha, quando Ele fala, você pode acreditar nele. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Você pode levá-lo até a sua palavra. Acredite que Ele é fiel, que é gracioso, que estará com você, pois sabemos tudo isto pelo testemunho do próprio Deus. A fé, portanto, não precisa ver, não precisa sentir, provar ou tocar, mas confiamos em sua palavra. Veja os anjos, por exemplo. Deus diz que envia anjos todos os dias para nos cercar, para nos proteger do mal. Não os vemos, mas pela fé sabemos que eles estão lá. Eles estão nos protegendo quando dirigimos, nos protegendo, nos preservando quando estamos doentes, nos defendendo quando Satanás ataca. Eles estão lá.
o Pai diz que sua mão amorosa está sempre repousando sobre nós. Pela fé sabemos que Ele está presente. Estamos convencidos de que Ele está lá para nos abraçar. A mão dele está lá para nos guiar. Sabemos que Ele existe para seus braços, que existe para se abrir em bênçãos para nós. Temos certeza de sua mão paternal, confiante de que a cada minuto de cada dia está descansando em nosso ombro, protegendo nossa vida, dirigindo nossos passos. Nós sabemos disso. Também não vemos a Deus que enviou a este mundo, ou melhor, também não vemos aquele que Deus enviou a este mundo para salvar. Cristo andou nesta terra por um pouco tempo e foi visto por apenas uma pequena porção da humanidade. Antes que você percebesse, Jesus Cristo veio e se foi. Não vimos nada disso. Diríamos que as informações que nós temos são informações de segunda ou terceira mão, que recebemos assim na Bíblia. Não há nem imagens em preto e branco borradas, mas podemos ter certeza disso. Como Pedro escreve: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1:8. Então você pode provar a existência de Deus com argumentos filosóficos. Alguns deles são interessantes. Você pode mostrar que é historicamente possível que um homem chamado Jesus de Nazaré tenha andado pela terra uma vez. É um caso plausível. Você pode defender a Bíblia contra todos os ataques à sua autenticidade e verdade. E às vezes precisamos fazer isto. Mas no final das contas, nada pode tirar essa exigência. Encontrar paz com Deus, reconciliar-se com Ele, você deve crer em Deus e em seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador. Como nosso Senhor disse: bem-aventurados os que não viram, mas creram. João 20, verso 29. Irmão, você não pode evitá-lo. Você não pode substituí-lo. É a única maneira de receber a salvação eterna, onde você diz simplesmente: Senhor, eu creio em você. Eu sei que você está lá e que você se importa comigo. Sei que você enviou seu Filho e creio nele para me salvar do meu pecado e da penalidade eterna. Isso é o que eu preciso. Andamos por fé e não por vista. Andemos pela fé e não por aquilo que nós estamos vendo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. E em segundo lugar, como cristãos, somos chamados a viver somente pela fé para a glória de Deus. Se Deus tem um propósito e um objetivo, é a sua própria glória. Não é que ele precise de um impulso do ego, como costumamos pensar. Deus quer elogios porque é razoável. É justo que ele receba adoração porque ele é um Deus tão maravilhoso. Enquanto o anjo no coral, no livro de Apocalipse, canta constantemente: Deus é digno de receber adoração, honra e adoração para sempre. Esse é o principal objetivo de Deus, que Ele nos dá uma visão do que Ele faz. Por exemplo, porque Deus elegeu alguns para a salvação, mas não outros.
é para a glória dele, para que possamos nos maravilhar com sua justiça em condenar e sua misericórdia em salvar. Porque Deus traz dificuldade a seus queridos filhos, para a sua glória, para que aprenderíamos novamente que podemos estar perfeitamente satisfeitos somente com Ele. E porque Deus exige fé e não outra coisa. Ele faz isso pela glória do seu nome. Ele quer fé para que seja mais louvado ainda. Como nossa fé glorifica a Deus? A fé é a única atitude que é exatamente o oposto de depender de mim mesmo. A fé exige uma rejeição de se gabar de tudo que eu posso fazer como homem. Todos nós preferimos o caminho das obras humanas, a bondade pessoal e a observância externa. Então nós estamos obtendo a glória, enquanto nos mantemos de pé na frente de Deus. Mas a verdadeira fé coloca tudo isso no lixo. O que quer que eu tenha ganho, eu conto como perda. Quando chegamos a Deus em fé, nós estamos dizendo: Deus, preciso de sua ajuda, porque eu não posso fazer isso. Nós tentamos, mas nunca é suficiente. Nossas orações, nosso tempo, nossas melhores obras, elas nunca são perfeitas. Elas nunca terminam. Portanto, não podemos mais depender de nós mesmos. Precisamos de ajuda. E precisamos da ajuda de Deus. Precisamos de Cristo e somente dele, para nos dar paz. A fé está deixando de lado todo o nosso orgulho humano. Isso é humilhante. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 3, verso 27. Onde está, pois, a vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, no princípio da fé. Ou pense na pergunta e resposta 60. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinado a todo mal. Essa é a confissão de alguém que reconhece que está diante de Deus com as mãos vazias. Não temos esperança em nós mesmos. Mas então chegamos a Deus com fé. E quando fazemos, Deus me dá sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador. E como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu para mim. Esse benefício é meu, somente se eu o aceitar por fé de todo o coração. Você pode ouvir que nossa fé precisa repousar simplesmente em Deus, através de Cristo. Essa é a única coisa que podemos fazer. Isso nos humilha e ao mesmo tempo glorifica o Senhor. Porque quando você realmente confia em alguém, sua confiança honra essa pessoa. Pense em um exemplo concreto. Quando um pai entrega as chaves do carro ao seu filho de 18 anos com a CNH. Aqui está, volte às 11 horas da noite. Ele não está apenas dizendo que confia nele, mas está demonstrando isto. Há uma honra para ele nisso.
E isso é verdade sempre que confiamos em alguém para lidar com alguma dificuldade ou lidar com uma responsabilidade. É como um elogio, um tributo à capacidade deles, pela sua confiança. Você está dizendo que conhece essa pessoa e é o suficiente para deixá-la com ela. Quanto mais com Deus. Você glorifica o Pai quando você olha para Ele com confiança. Você o honra quando se entrega aos seus cuidados. Quando diz: Senhor, estou em tuas mãos e estou feliz por estar. Tal fé significa que aceitamos quem Ele é e dependemos do que Ele diz. Como o Salmo 9, verso 10 diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Isso significa que quando você conhece em toda a sua grandeza o nosso Deus, basta que você descanse nele. Ao confiarmos em Deus cada vez mais, Ele é louvado cada vez mais. E Deus é ainda mais honrado quando você mostra essa fé em ação. Pois a fé, meus irmãos, a fé verdadeira certamente funcionará. Todas as obras da fé são dirigidas para o céu. Sua alegria, seu contentamento, sua sabedoria, seu serviço e abnegação. Tudo é para Ele. Tudo é elogio para Ele. Pois Deus sabe que estamos fazendo isso para agradecê-lo pela salvação. Deus sabe que estamos fazendo isto por adoração por suas misericórdias em Deus, ou melhor, em Cristo. E se houver alguma dúvida de que Deus exige fé, porque ela lhe traz a glória, considere de onde é a própria fé. Até a fé é um dom gracioso de Deus. Paulo escreve em Filipenses 1:29: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Deus nos concedeu fé. O que Deus exige, Deus dá. O que Deus busca, Deus nos fornece. Que outra resposta podemos ter, além de dar ao Deus da nossa salvação toda glória e louvor? Nós o louvamos por suas grandes obras em nossas vidas. E em terceiro e último lugar, como cristãos, somos chamados a viver somente pela fé para a nossa salvação. Todas as outras religiões perguntam: o que devemos fazer para ser salvos? Como podemos construir uma paz com Deus? Mas nosso Deus sempre faz outra pergunta mais importante. Ele não pergunta o que você fez para merecer meu amor. Não. Ele pergunta o que Jesus fez por você. E o que Jesus fez? Jesus veio a esta terra como um homem como nós. Jesus obedeceu completamente à lei de Deus. Jesus sofreu de corpo e alma e bebeu completamente o cálice da ira de Deus. E quando ele terminou, declarou: está consumado. Pois Jesus fez isso completamente. E Jesus fez por todos os que creem. Todos os seus benefícios nos pertencem. Compare com uma transferência maciça de dinheiro de uma conta bancária para outra. Uma conta estava cheia de todo tipo de dinheiro, títulos e tesouros. Quase não havia espaço para tudo. Os números saíam
da página quando o extrato era impresso todos os meses. E a partir dessa conta transbordante, houve uma transferência total para outra conta, completamente vazia, seriamente sacada, cujo dono estava com uma dívida tão grande, sem esperança de se equilibrar. Mas a transferência continuará a si mesmo, uma troca de dívidas sem esperança por riquezas infinitas, do relato de Cristo diretamente ao nosso, e transacionado por Deus para todos que creem, para todos os últimos. Deus toma a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo e me dá sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Este é o presente. Neste caso, temos perdido as duas primeiras vezes, porque o catecismo enfatiza a necessidade de fé, com palavras pendentes para efeito. Este benefício é meu somente se aceitar por fé de todo o coração. Este é o presente que você pode receber se você crer. Se você começar a pensar sobre isso, poderá se perder a si mesmo no se ao menos. Se ao menos eu aceito esse presente com um coração crente. Isso pressiona você e faz parecer que isso nem pode acontecer. Pode. E se a nossa fé é fraca e inconsistente com relação a isso? E é verdade, meus irmãos. A fé não é fácil. Pense em como podemos passar um dia normal sem pensar muito no Deus do céu. Passamos com apenas uma oração passageira. No final do dia você quase diria que é como se estivéssemos sozinhos, que fizemos isso com nossas próprias forças. Você realmente confiou em Deus para todas as coisas boas? Você realmente o procurou por misericórdia e força? Você realmente estava vivendo por fé? Outras vezes, sentimos que a fé não pode ser suficiente, mas ainda temos que trabalhar pela salvação. Nós nunca diríamos isso em voz alta, mas mostramos isso por nossas ações. Nós nunca diríamos isso em voz alta, mas mostramos isso muitas vezes diariamente. Pensamos que Deus deve esperar mais de nós e nos sentimos culpados por não sermos melhores cristãos. Por um tempo, vamos nos esforçar o bastante, e um pouco disso é bom. Mas qual é a nossa motivação em tudo isto? Ainda estamos tentando ganhar algo com Deus? E então, quando algo ruim acontece em nossa vida, nós podemos ter o pensamento: Deus, eu não mereço isso. Eu tenho me esforçado bastante, não tenho. Você me deve. Então, estamos realmente vivendo pela fé? Depois de todos os momentos em que lutamos para nos colocar totalmente nas mãos de Deus, dia após dia, podemos estar ansiosos por muitas coisas, temerosos, hesitantes, atormentados pela preocupação deste mundo. Estamos realmente confiando em Deus? Qualquer que seja a causa, todos podemos ser um povo de pouca fé e cheio de dúvidas. E então nos lembramos da frase: se ao menos salvação é para mim, se ao menos eu aceitar esse presente com um coração crente.
Nossa fé incerta significa então que nossa salvação também é incerta. Deus está procurando uma certa qualidade de fé até um certo padrão. O catecismo dá um bom lembrete pastoral. Não somos salvos porque somos agradáveis a Deus, graças ao valor da nossa fé. A salvação não depende da nossa força, da nossa convicção ou da solidez de nossa fé. Mas isso depende de Cristo. Não somos salvos por causa da fé, mas pela fé. Como é essa fé? É como os braços trêmulos que alcançam e abraçam Jesus Cristo, aquele que veio para salvar pecadores. A fé é a humilde conexão dos ramos murchos com a videira vivificante. A fé é os nervos frágeis que ligam o corpo à poderosa cabeça. Não coloque sua fé na fé, mas coloque sua fé no Deus vivo. Não coloque sua fé na fé, mas coloque sua fé no Deus vivo. É por isso que quando João fala sobre fé, ele usa uma linguagem triunfante de vencedores. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. 1 João 5, 4 e 5. Mesmo com nossa fé fraca e humilde, podemos vencer. Vencer nossas fraquezas, nossos sofrimentos e dificuldades e vencer as acusações de Satanás. Não porque nossa fé é tão forte, mas porque nosso Deus é tão grande. Porque cremos no Deus do céu e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que devemos fazer para herdar a vida eterna? Como você pode ter certeza do favor e das bênçãos de Deus? Como você e eu podemos entrar no reino dele? Precisamos pensar cuidadosamente sobre essa pergunta. É a pergunta mais importante que enfrentaremos. Como você pode ter paz com Deus? Você tem paz com Deus? Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa vida, precisamos voltar a isso. Precisamos abraçar cada vez mais o que Deus deu por meio de Jesus Cristo e fortalecer nosso domínio do Evangelho da Graça. Ainda não vimos a Cristo, mas o conhecemos. Pela sua palavra sabemos a grandeza de seu amor, que ele até deu a sua própria vida em nosso lugar. Então continue olhando para ele, continue procurando por ele, continue confiando nele, como diz um pouco mais tarde em Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Sua vida depende disso. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua graça e a tua bondade. Por esse amor tão grande, Senhor, em nos dar uma fé que nos ajuda, que nos liga aos bens de Cristo, que nos faz pegar tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz e tornar nosso. Ó Deus, fortalece a nossa fé. Fortalece cada vez mais para que possamos continuar firmes em Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos dá o que precisamos. Por favor, Senhor, tem compaixão de nós. Concede a Tua graça. Aceita, Senhor, a nossa oração, para que tudo aquilo que nós ouvimos hoje, neste dia, possam estar em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, concede graça e misericórdia. E nos ajuda, em nome de Cristo. Amém.
Irmãos, cantemos o hino 70. Hino 70, página 74. Da Igreja, o Fundamento. Então cantemos. Da Igreja, o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor. Em Cristo bem firmada, segura sempre está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surge em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, nós te rogamos que, erguido por amor, o templo consagrado redunde em teu louvor, e que almas redimidas aqui em comunhão se tornem templo santo da tua habitação. Irmãos, ficamos de pé e vamos confessar nossa fé com as palavras do credo apostólico. Todos aqueles que creem que este credo é um resumo fiel da palavra de Deus, confesse comigo dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Irmão, vamos cantar o nosso último cântico. E durante o cântico, vamos também dar nossas ofertas. O hino 57. Hino 57, página 70. Então cantemos. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos
quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, o Senhor saberá desfazer. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abater. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos priva, é consolo que não tem igual. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, teu querer temos gosto em cumprir. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Recebam a bênção do Senhor e partam em paz para suas casas. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos e partam em paz para suas casas. Até mais.